Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão. No livro do Gênesis, capítulo de número 25. Glória a Deus. Também saudamos os nossos irmãos que estão aqui e os que estão agora nesse momento nos acompanhando pelo canal da igreja. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 25. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós iremos transitar aqui nesses capítulos. Amém? A título aqui de introdução da mensagem, 25, 19 até o 23. Amém? 25, Gênesis 25, do verso 19 até o 23, diz assim: são estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e as orações dele, e Rebeca, sua mulher, ficou grávida. Os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: porque isso acontece comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 gerações estão no teu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Glória a Deus. Um pequeno resumo: todos nós conhecemos a história de Abraão, que estava ali nos lados da Mesopotâmia, quando Deus aparece a ele e pede para que ele saia daquela terra e vá para uma terra que Deus havia reservado para ele. E na trajetória nós temos agora o nascimento de Isaque. E a partir do capítulo 25, nós vamos já dar início, ou ter início, à geração de Isaque. O texto diz que ele vai casar-se com Rebeca já aos 40 anos. Sua mulher estéril, então por 20 anos, ele estará orando para que Deus lhe conceda o benefício ou a bênção da paternidade e da maternidade. E quando esses meninos estão ainda no ventre da Rebeca, é travada uma guerra, uma batalha entre eles, e aquilo está incomodando Rebeca. E o texto diz que aquilo está acontecendo porque 2 povos estavam sendo gerados ali no seu ventre. E a partir daí nós vamos ter esse episódio que vai se dar, inclusive narrado muito bem por Obadias, um livro pequeno, um livro de 21 versículos. Mas Obadias ele vai traçar e vai descrever toda essa trajetória de embates que irão acontecer entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. E fora disso, eu também diria para os irmãos que na literatura brasileira nós temos um autor chamado Machado de Assis, que ele também vai escrever um livro, um clássico, sobre Esaú e Jacó, e lá representado por Pedro e Paulo, que vão travar também uma guerra, 2 irmãos gêmeos que vão travar uma guerra, e ele vai traçar aqui neste livro dele justamente esse embate entre o império, o final do império, o início da república, e também essa ideia que ainda hoje nós temos na nossa sociedade, esse embate entre o liberal e o conservador, entre o Pedro, que era monarca, e o Paulo, que era republicano. E esse embate, ele persiste ainda hoje na nossa sociedade. O livro de Obadias vai traçar esse embate também político, que está acontecendo, inclusive agora, nós estamos assistindo na internet essa guerra que ainda persiste entre palestinos e os hebreus, ou os israelitas. Mas nessa noite eu queria pensar com você, irmãos, eu queria estudar nessa noite, à luz desse capítulo, inclusive recentemente tive a oportunidade de pregar na nossa congregação, não o embate político entre Esaú e Jacó, não esse embate social que se deu por conta de uma situação mal resolvida entre Esaú e Jacó dentro de um lar temente a Deus. Mas eu quero justamente aqui traçar com os irmãos este conflito, porque até a Bíblia diz que havia um conflito dentro de Rebeca.
No ventre de Rebeca havia um conflito. Então, eu queria nessa noite pensar contigo, meu irmão, sobre esse conflito que muitas vezes tem dentro de cada um de nós. Vez por outra, a gente se vê nesse conflito. O texto diz, a partir do verso 23, como eu li para vocês, que Rebeca está ali questionando ao Senhor por que estava acontecendo, por conta daquelas contrações, daquelas vibrações que ela estava tendo no seu ventre, por conta dessas duas crianças. E quando ela vai consultar o Senhor diz para ela, olha, não são só 2 filhos, não são só 2 crianças, mas são 2 nações, são 2 naturezas que está sendo gerado no seu ventre. E aí, amados irmãos, ela já sendo advertida pelo Senhor, e parece que muitas vezes o Senhor nos adverte, mas mesmo assim, na nossa caminhada, nós cometemos algumas imprudências. E aí o texto diz, no verso 28, por favor, com a sua Bíblia aberta, o texto diz que naquela casa que já havia sido advertida pelo Senhor, o texto diz que Jacó, ele vai ter ali um sentimento, um amor por Esaú, enquanto Rebeca irá ter ali todo o seu amor devotado a Jacó. E a partir daí a gente vai ver que essas 2 naturezas que estão sendo criadas dentro da casa de Jacó, ela vai ganhando proporção, vai ganhando força. Por exemplo, a gente percebe logo no início que parece que Jacó está sendo, Isaac está projetando em Esaú toda essa esperteza. Porque no verso 26, o texto diz, no capítulo 26, que vai ter uma fome naquela terra, e eles irão para uma outra terra, e com medo de morrer, e querendo tirar vantagem, Isaac vai mentir, vai dizer que a sua esposa não é a sua esposa, mas é a sua irmã. Já tentando tirar vantagem. E posteriormente nós vamos ver que Rebeca também vai se projetar em Jacó, quando ela induz Jacó a enganar seu irmão, a enganar seu pai, para subtrair ali a bênção que era de Esaú. E Rebeca diz, se disfarça ali e passa-se por Jacó e recebe a bênção. Mas Jacó parece que num lapso ali de temor a Deus, ele diz, não mãe, eu não posso fazer isso, disfarça, e que a maldição recai sobre mim, está aí no capítulo 27, no verso 13, isso. A partir desse momento em que está se descortinando todas essas situações desagradáveis dentro do lar, ali de um lar temente a Deus, a gente percebe, irmãos, que essas complicações elas vão só aumentando, só vão se agigantando dentro de um lar cristão, digamos assim, um lar temente a Deus. Você percebe agora que o casamento entre Isaac e Rebeca está fragilizado, porque a mulher foi lançada, digamos assim, numa situação imprudente do marido. E agora você tem 2 filhos que estão ali se degladiando, ou estão agora brigando por conta da primogenitura e agora por conta da bênção. E você percebe, amados irmãos, que esse desafio começa a ser lançado dentro desta casa. Dentro desta casa, de um lar temente a Deus, de uma família temente a Deus, mas a gente percebe uma falta de reconciliação, uma falta de diálogo, uma falta de perdão. E o desdobramento, o que virá depois, será assustador. Irá muitas vezes tirar o sono daquela família. E quando eu estou falando para os irmãos aqui dessas 2 naturezas, nós percebemos que Esaú, ele representa a inconsequência. O imediatismo, ele chega com fome e ele não está preocupado com a primogenitura dele, ele quer receber ali a comida, o prato de comida, representando muitas vezes esse imediatismo, esse egoísmo, esse desejo incontrolável, esse consumismo que muitas vezes eu e você somos tomados meio que à força. E ele chega para o seu irmão e diz, me dê esse prato de comida. E talvez você pudesse dizer assim, mas Esaú, cuidado, e as consequências? Ele diz, não me importa, eu não estou preocupado com as consequências, eu quero comer, eu quero saciar a minha fome. E muitas vezes eu e você também somos tomados, muitas vezes, com essa falta de controle, por isso que precisamos da ação do Espírito Santo. Jacó, ele já representa, amados irmãos, esse lado esperto. Ele se aproveita da fome, ele se aproveita da fragilidade do seu irmão e ele quer tirar vantagem.
E parece que essas reações, muitas vezes, elas estão acompanhadas, estão nos acompanhando. E você pode até dizer assim, mas por que Esaú fez isso? Por que Jacó fez aquilo? Geralmente, amados irmãos, nós também somos tomados por esse sentimento. Às vezes eu sou o adorador, que chego na igreja e quero adorar, e quero levantar meus braços, e quero adorar, e quero sentir a presença de Deus, e quero ouvir bons louvores, e quero me render na presença de Deus. Mas às vezes, eu sou tomado por um sentimento de vingança. Às vezes eu sou tomado por um sentimento de insatisfação, estou sempre reclamando. Estou incomodado com a igreja, estou incomodado com a minha família e nada me satisfaz. E eu sou tomado por esse sentimento, muitas vezes, de não querer liberar perdão. Ou seja, muitas vezes eu sou apanhado com esse mesmo sentimento de Esaú ou com esse sentimento de Isaac. E aí nós diríamos, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O que fazer quando essas reações de Esaú estão me tomando? O que fazer quando essas reações de Jacó estão me dominando? O que fazer diante disso? A primeira coisa que eu preciso dizer para você nessa noite, que a mensagem de Deus, que a palavra de Deus, que a mensagem do Evangelho, que a mensagem cristã que nós pregamos, é a mensagem da mudança, é a mensagem da transformação. É a mensagem do novo nascimento. Todos nós que adentramos por esta porta, nós necessitamos ter passado pelo novo nascimento. É interessante, amados irmãos, que muitas vezes eu sou tomado por uma iniciativa de querer defender o meu Esaú, de querer defender o meu Jacó, de querer justificar. Veja só, irmãos. Esse sentimento já está sendo gerado dentro da casa de Isaac. E o texto diz no verso 28 que eles vão encontrar amparo, porque Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Então, sempre que Esaú era contrariado, ele corria para Rebeca. Para Jacó, para Isaac. E sempre que Jacó era contrariado, ele corria para Rebeca. Ou seja, um corria para o pai e outro corria para a mãe. E a primeira coisa que o Evangelho me ensina é não correr, é não me esconder, mas abrir o meu coração diante de Deus e dizer, Senhor, eu não posso continuar com essa reação de Esaú, eu não posso continuar com a reação de Isaac, porque eu já provei da graça, do novo nascimento. Então a mensagem do Evangelho é essa mensagem de transformação. E a gente encontra, amados irmãos, diversas vezes. Eu poderia dar muitos exemplos aqui para vocês. Há, por exemplo, casais que não vigiam. E quando você vai dizer, esse ato é contrário à palavra de Deus, eles dirão, o senhor sabe, pastor, a carne é fraca. Está ali alimentando ali o seu Esaú, dizendo a carne é fraca. Há pessoas, muitas vezes, que é motivado pela esperteza, e como diz aqui num ditado na nossa cidade, não paga nem promessa santo, e quando você diz, meu irmão, você está enganando, você está aí tirando vantagem, ele diz assim, mas você sabe, eu tive uma vida sofrida, eu fui enganado, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo outro, e aconteceu isso comigo. E ele começa a contar situações para, digamos assim, exaltar o seu Isaac. Mas a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação do Isaac e da transformação do Esaú. Glória a Deus. Há muitas pessoas que são ríspidas, que são duras, que são impiedosas, que não têm piedade, que são sem misericórdias. E diz, a culpa é sua, você que me transformou na pessoa que eu sou. Ele é ruim, ela tem atitude perversa. Mas quando você diz, mãe, calma, a senhora está muito assim, pai, calma. Ô meu filho, por que você está agindo? Você me transformou dessa forma. Glória a Deus. E muitas vezes, amados irmãos,
Nós passamos por essas atitudes e vamos dando desculpas, e temos sempre uma resposta pronta, uma desculpa pronta. Vocês lembram do caso do Éden, quando Deus chega e pergunta a Adão: onde estás? E ele diz: a mulher que você me deu. Ele não vai ali se arrepender. Ele tem uma atitude imprudente, mas ele não quer se arrepender. Ele está dizendo: a culpa agora é de Deus, porque deu a mulher para ele. E quando Deus chega e diz: e o que houve, Eva? Foi a serpente. E eles vão sempre dando desculpa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A mensagem do Evangelho para a sua vida nesta noite é uma mensagem de reconciliação, de perdão. Sabe por quê? Para que você não se torne uma pessoa inconsequente, para que você não se torne uma pessoa corrupta, para que você não se torne uma pessoa pecadora, distante dos projetos de Deus para a tua vida. E continuando, amados irmãos, nesta mesma linha, o que eu posso fazer, pastor, então? Deixa eu dizer uma coisa para você: você não pode se acostumar, porque você já deu tantas desculpas, e você já tem tantas respostas prontas, que você tem uma tendência natural de se acomodar, e de se acostumar com o seu Esaú, e de se acostumar com o seu Jacó. Mas novamente eu digo: cuidado, porque um dia ele vai te derrotar. Um dia você vai ser derrotado. Porque enquanto você não tiver sido trabalhado ou transformado pelo Evangelho, você estará sempre à mercê do Esaú e do Jacó que está dentro de você. E muitas vezes eu sou tentado, como Esaú, a trocar o eterno pelo passageiro, a vender a minha primogenitura, a trocar a minha primogenitura, a trocar essa experiência com Deus por momentos de prazer. Ou se eu me acostumar com Jacó, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou ser esperto, eu vou usar de esperteza, eu não vou desperdiçar uma oportunidade de me dar bem. A gente vive num país onde se diz que o mundo é dos espertos, mas aqui não é dos espertos, aqui é daqueles que entenderam a mensagem do Evangelho. Mesmo que ele jure com dano próprio, ele não volta atrás. Por quê? Porque mais vale estar na presença do Senhor. Se eu me acostumar, amados irmãos, com esse comportamento, no dia em que eu estiver fraco, no dia em que eu estiver decepcionado, no dia em que eu estiver com fome, no dia em que eu estiver ali angustiado, ele vai me dominar. Ele vai me sabotar, ele vai me corromper. Olha só que atitude que a gente vê muitas vezes de Jacó. Muitas pessoas às vezes compram um objeto por um determinado valor. Comprou por 30 e diz: coloca aí no recibo 50, coloca no recibo 100. Muitas vezes ele compra por um valor e diz: eu comprei por tanto. Não sabendo que são atitudes de Jacó que ele está abrigando no seu coração e que está lhe afastando de Deus. E pasme os senhores e senhoras, irmãos, muitas vezes nós temos atitude com o dízimo da igreja. Há muitas pessoas que recebem um valor específico ali do dízimo, e ele teria que dar 100, ou doar, ou devolver 100. Mas ele diz: é muito, eu só vou dar 10. Como se Deus não conhecesse matemática, como se Deus não soubesse de matemática. Meu irmão, ou você é fiel no todo, ou você não é. Não adianta você querer dar uma de esperto para cima da obra de Deus, ou do próprio Deus, como Ananias e Safira. Eu não estou dizendo que você é obrigado a fazer, eu não estou dizendo que você é obrigado a dar. Eu estou dizendo que Deus, Ele prescruta, Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe quando nós estamos tendo atitude sincera e quando nós estamos tendo atitude de Jacó. E aí, para esconder a minha avareza e o meu Jacó, eu digo: a igreja está rica. Os pastores estão desviando dinheiro.
Só que eu não entendo, só que eu acabo não percebendo que por trás dessa desculpa está um Jacó querendo tirar vantagem. Certa vez, um homem disse que ele tinha construído um patrimônio e ele estava feliz e ele ia dizer para a alma dele: folga e descansa, porque você já tem abundância, está em Lucas 12. E o Senhor disse: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Certa vez Jesus se encontra com uns fariseus e saduceus escribas lá em Mateus 15. E eles vão repreender os discípulos de Jesus porque comiam sem lavar as mãos. E Jesus disse: vocês que estão deixando de ajudar o pai e a mãe de vocês, porque você disse: eu não posso ajudar porque esse dinheiro já foi consagrado. Ele diz: eu não posso ajudar o meu pai, nem ajudar minha mãe na sua necessidade, porque esse dinheiro já foi consagrado ao Senhor. E o texto, amados irmãos, vai mostrando cada vez mais que são atitudes que muitas vezes estão enraizadas no meu comportamento, na minha vida, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, e eu não percebo o quanto isso está me afastando de Deus. Você precisa nesta noite, amados irmãos, eu sei que talvez você diga: pastor, eu estou refletindo aqui, não está me acusando em nada. Amém, se você não tem, mas eu tenho atitudes que eu preciso que o Senhor me trabalhe a cada dia. Porque eu não posso continuar, amados irmãos, servindo a Deus com a atitude de Jacó. Eu não posso continuar servindo a Deus com atitudes de Esaú. Sabe por quê, irmãos? Porque as escolhas de Esaú e as escolhas de Jacó, as decisões de Esaú, as decisões de Jacó, elas estão me afastando de Deus, elas estão tirando o melhor de Deus da minha vida. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você reconhece em você alguma dessas atitudes de Esaú e de Jacó, a mensagem do Evangelho para você nessa noite é a mensagem da mudança, é a mensagem da transformação, é a mensagem do novo nascimento, é a mensagem da restauração. E Deus quer restaurar cada um de nós, para que cada dia mais nós possamos nos render diante de Deus com um coração sincero, com um coração ali, digamos, quebrantado, derramado diante de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A mensagem do Evangelho é a mensagem que transforma o Paulo, que transforma o Pedro, que transforma o Zaqueu, que transforma o mais vil pecador. A mensagem do Evangelho é a mensagem que transforma o Esaú e que transforma o Jacó. É interessante, amados irmãos, que a Bíblia não nos dá relatos de como se deu os desdobramentos na vida de Esaú. Mas a Bíblia vai nos dar aqui vários momentos em que Jacó parece pastor Pereira, parece pastor Wellington, que parece que em um determinado momento Jacó, ele olha assim e diz: eu estou cansado de ser Jacó. Eu estou cansado de enganar, porque eu estava na casa do meu pai, enganei meu irmão, enganei meu pai. Estou agora na casa do meu sogro, ele me enganou e agora eu estou enganando ele, está tendo essa situação. E parece que um dia Jacó cansou de ferir, de ser ferido. Ele cansou de enganar e ser enganado. E aí no capítulo 32, dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta, por gentileza, meu irmão. No capítulo 32 da sua Bíblia, o texto diz que ele já está retornando para a sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque a mensagem do Evangelho também é: lembra-te onde caíste. Lembra-te, pois, onde caíste e pratique as primeiras obras. E agora ele volta de onde ele está, para a casa do seu irmão, porque ele precisa se reconciliar, ele precisa pedir perdão, porque ele cansou de ser Jacó. Mas antes disso, o capítulo 32 vai nos mostrar o momento em que Jacó vai se encontrar com o Senhor no Val de Jaboque.
E quando ele tem esse encontro pessoal com Deus, ele segura a oportunidade, ele não solta. Sabe por quê? Porque ele quer mudar, ele quer mudança, ele já se cansou, ele está cansado de ter aquela vida sem nem uma experiência mais profunda com Deus. Eu não sei, meu irmão, quanto tempo você já tem de crente. Eu não sei quanto tempo você já está na igreja. Talvez você já tenha muito tempo. E muitas vezes, apesar do tempo, ainda cultiva alguns hábitos da velha natureza. Cultiva alguns hábitos ainda da velha vida. Mas a palavra de Deus nessa noite é uma palavra de mudança. É pegar ou lançar sobre si o fardo de Jesus, o jugo que é manso, que é leve. O Senhor quer trocar esse fardo de culpa, de esperteza, de raiva, muitas vezes que temos esse desejo de vingança, porque o texto diz que Esaú, ele quando foi enganado a segunda vez, ele ficou furioso e ele queria destruir seu irmão. E muitas vezes nós somos tomados por esse mesmo sentimento, mas a palavra de Deus nessa noite é que nós também sejamos levados a esse val de Jaboque, e nesse val de Jaboque nós tenhamos um encontro pessoal com o nosso Deus. E que nós possamos aproveitar essa oportunidade e dizer: Senhor, chega desta vida sem sentir a Tua presença. Chega de vir para a igreja e ter só mais um culto. Não, cada culto é um momento ímpar, é um momento eterno que eu não quero que acabe, porque a presença do Senhor me invade, a presença do Senhor enche o meu coração, e é melhor estar aqui, como disse o salmista, do que em outras partes 1000. Eu sei que muitas vezes alguns de nós tivemos experiências negativas, fomos decepcionados, fomos enganados. Passamos por um momento de angústia, de mágoas, de decepções. Mas a mensagem do Evangelho nesta noite, para a minha vida e para a tua vida, é a mensagem da mudança. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que é especialista em mudar a história. Talvez você não esteja satisfeito com a vida que você está levando nesta noite, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus é especialista em mudar a história. Certa vez o Nietzsche, ele perguntou assim: você quer que a vida que você leve, ela seja a mesma na eternidade? E essa pergunta, ela ecoa nos 4 cantos da igreja aqui. Você quer que essa vida que você leva hoje, ela se perpetue? Ou você nessa noite quer ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu estou há tanto tempo na igreja, mas nunca mais eu falei em mistério contigo. Nunca mais, Senhor, eu tive visões, nem tive revelações. Senhor, muitas vezes eu venho para a igreja e sento e canto, depois vou embora. Mas nessa noite, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo como teve Jacó. E essa minha situação que eu hoje estou vivendo, ela seja mudada pela presença do Espírito Santo na minha vida. E a mensagem de Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 é: se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E a mensagem do Evangelho nesta noite, para que eu vença algumas atitudes de Esaú, algumas atitudes de Jacó que ainda persistem no meu coração, é que o fruto do Espírito Santo seja implantado no meu coração, e que esse fruto me projete para uma experiência mais profunda com Deus, para que eu perdoe, para que eu libere perdão, para que eu tenha atitudes que me projete para esta eternidade. Aleluia. Porque a mensagem do Evangelho, ela é simples. Ela diz que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. E eu concluo essa mensagem com uma frase que já foi atribuída a Clarice Lispector, mas
Você vai na internet e tem Anônimo, outros têm Clarice Lispector, mas eu queria ficar aqui com a mensagem dessa frase que ela diz assim: a vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. Vou repetir. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. E a Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence a mim, nem a você. Então, se a vida é curta, então se a vida é breve, e se as emoções que eu posso deixar duram a eternidade, então eu preciso que cada dia mais o Espírito Santo domine as minhas ações, que o Espírito Santo domine as minhas emoções, que o Espírito Santo domine as minhas escolhas, que o Espírito Santo domine a minha vida, para que eu não saia ferindo, para que eu não saia enganando, para que eu não saia trocando a minha eternidade com Cristo por minutos de prazer, mas porque eu consiga viver intensamente cada momento, com a minha família, cada momento intensamente na igreja. E quando eu estiver aqui na igreja, eu não estou preocupado lá em casa, eu não estou preocupado com a faculdade. Quando eu estiver na igreja, eu estou na igreja, porque o Senhor me deu essa capacidade de viver intensamente cada momento. Quando eu estiver na faculdade, eu estou na faculdade. Quando eu estiver no trabalho, eu estou no trabalho. E viver cada momento. E que o Espírito Santo me dê essa oportunidade de estar sendo a causa da felicidade de alguém, porque alguém encontrou em mim o fruto do Espírito Santo, e agora esse alguém está sendo tocado, está tendo a sua vida transformada, porque agora eu não estou enganando mais, pelo contrário, eu estou abençoando. Agora eu não estou mais me vingando, não, eu estou perdoando. Agora eu não estou mais reclamando, ou murmurando, ou lamentando. Agora eu estou dizendo sim, a situação está difícil. Há uma incerteza muito grande no mundo, mas há um Deus no céu que está no controle. Há um Deus no céu que ainda conduz a minha vida. Há um Deus no céu que ainda controla a igreja. O Espírito Santo ainda é o Senhor. O nosso Deus ainda está no trono. Eu sei que o Estado quer ditar regras. Muitas vezes nós temos que nos submeter a elas, mas nós somos regidos pela mão de Deus. E nós precisamos, nesta noite, pedir ao Espírito Santo que nos transforme por completo. E a mensagem que eu encerro nesta noite é do Salmo 139, quando o salmista diz: Senhor, Tu me sonda e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia, Senhor, pelo caminho eterno, porque eu vou vencer em nome de Jesus o Esaú. Eu vou vencer em nome de Jesus o Jacó, e serei transformado no Israel. Serei transformado num adorador, numa adoradora, naquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Deus abençoe.